Chegou na cidade de Ars. Ars tinha 40 casas. Naquele pequeno povoado de 40 casas, havia 4 tabernas, ou seja, 4 inferninhos, 4 bares, 4 locais para vender vinho e fazer festa. Façam aí os seus cálculos, não é? Pela lei da oferta e da procura, o quanto este povo bebia. 40 casas, 4 bares, um bar por cada 10 casas. Eles tinham clientes, mas não frequentavam a igreja. Xingavam a Deus, pronunciavam blasfêmias terríveis, não se preocupavam em casar-se, se ajuntavam como se aquilo não desagradasse a Deus, não observavam o domingo, trabalhavam no dia de domingo. Vianney tentando trazer este povo para a igreja, vendo que o povo não fazia penitência, fez penitência pelo povo. Eles começaram a vir, e depois de muita oração e muita penitência, um pouco nesse estilo rigoroso, Antigo Testamento, uma certa influência do clima jansenista que havia na França. No entanto, Deus não deixa que as ideias incorretas atinjam o seu santo. Talvez Vianney fosse um pouco exagerado nas penitências, mas ele era muito, muito, muito correto no amor, porque o amor nunca é exagerado. Ele fazia aquilo por amor, amor a Jesus, amor pelas almas, amor pela salvação das almas. Jesus, o que será dos meus paroquianos? Senhor, convertei a minha paróquia. Esse era o seu pedido dioturno: convertei a minha paróquia, salvai estas almas, Jesus. Se acordava às 2 da manhã, ia para a igreja e ficava em oração até meio-dia. Depois de 10 horas de oração, na qual estava a preparação para a missa e a ação de graças, depois de 10 horas de oração, Vianney ia em busca das suas ovelhas. E quantas vezes ele, pastor, saiu ao encontro das ovelhas, mas só encontrou delas xingamentos, maus tratos, desprezo. Até que aquele homem, macerado pela penitência e pela fome, foi conquistando do céu a graça extraordinária da mudança dos corações. Começou a segunda fase do seu ministério, a fase que nós poderíamos dizer mais parecida com o Novo Testamento, a fase da misericórdia e da graça, a fase do confessionário. Depois de ter feito ele penitência durante anos, levou então os seus paroquianos à penitência do confessionário, levou ao rio de água viva da misericórdia e da bondade de Deus, e foi salvando as almas, uma por uma, a tal ponto que num domingo, ao olhar a sua pequena igreja lotada, Vianney não pôde conter as lágrimas, num desabafo de sinceridade e de gratidão, dizendo: Ars não é mais Ars. Sua paróquia havia mudado. Sua paróquia havia se transformado, e transformado por um amor de pastor que queria cada alma. Meus irmãos, que maravilha é encontrar em nossas vidas um Padre que verdadeiramente nos ame e nos queira levar para Jesus. Nesse dia de São João Maria Vianney, rezemos pelos sacerdotes.
Rezemos pelos sacerdotes para que eles compreendam essas duas grandes colunas da vida de Vianney: pregação, confessionário. Pregação e confessionário. Nós vemos muitas vezes que os padres dos nossos dias estão muito ocupados em preencher o calendário pastoral de atividades, missas, muito preocupados em que comunguem todos, comunguem muitos, comunguem muitas vezes. Tudo isso é coisa muito boa, mas se não tiver a preparação da pregação e do confessionário, tudo isso é péssimo. É péssimo celebrar missas e dar a comunhão para um povo que não se confessa. É ofensa a Deus. Atraso e ruína espiritual de um povo ter as portas da igreja escancaradas para missas numerosas e confissões raras. Ter grandes filas de comunhão e ter o confessionário vazio. Ver o padre que desce aplaudido da pregação, quando na verdade ele deveria descer da pregação e do púlpito com o povo em lágrimas batendo no peito. Meus irmãos, todos os padres deveriam olhar para os seus fiéis como Vianney olhou e dizer: meus filhos, eu quero levar-vos para o céu. E o que leva para o céu não é número de missa. O que leva para o céu não é número de comunhão. Se essas missas não forem para a glória de Deus, e se essas comunhões forem sacrílegas, é a perdição e a ruína da igreja. Por isso Vianney, que não era grande pregador, tornou-se pregador. Como São Paulo, Vianney fez-se tudo para todos. São João Maria Vianney, que não era pregador, subiu, fez violência a si mesmo para subir ao púlpito e para dizer aos seus filhos o caminho do céu, para lhes instruir, para lhes ensinar, para indicar, para repetir com certeza, com gravidade, com urgência e com seriedade: meus filhos, vamos nos converter. E depois da pregação, colocar-se generosamente, colocar-se com alegria, colocar-se sacrificadamente no confessionário, atendendo a cada um, não para se livrar de uma fila de confissão, mas para realmente curar a ovelha doente, enfaixar a ovelha ferida. Quantas vezes São João Maria Vianney teve que enfrentar Satanás? Por quê? Pela raiva, pela fúria de Satanás, pelo bem que ele estava fazendo. Quando no dia seguinte, São João Maria Vianney ia atender no confessionário, aspas, um peixe grande, ou seja, um grande pecador que há muitos anos não se confessava e queria voltar para Deus. Na noite anterior, São João Maria Vianney apanhava do diabo, como o Padre Pio. Levava uma surra física. Na luta com Satanás para libertar os seus fiéis. Eis o pastor que luta com o lobo para salvar as ovelhas. Meus queridos, sem um sacerdote santo, o nosso povo terminará, como diz São João Maria Vianney, adorando os animais.
eu diria pior, adorando aos falsos deuses, sendo escravo do demônio. E para libertar da escravidão este povo, nós precisamos rezar pelos sacerdotes. Infelizmente, miseravelmente, na nossa arquidiocese de Cuiabá, nós não temos nenhum Vianney. Nenhumzinho. E não sei se no Brasil existe um padre com a estatura de santidade de São João Maria Vianney. Mas isso não deve nos desanimar. Isso deve fazer com que nós, mais insistentemente, mais generosamente, rezemos pelos sacerdotes. Jesus, dai-nos santos sacerdotes. Jesus, dai-nos sacerdotes conforme o vosso sagrado coração. É de São João Maria Vianney a frase que nós bem conhecemos, que o sacerdote é um dom, um presente, uma graça do Sagrado Coração de Jesus. Peçamos, rezemos generosamente, como fizemos na noite de sábado para domingo. A nossa paróquia fez uma vigília pela santificação dos padres e dos seminaristas. No final de semana passada, a noite inteira, a igreja, com a graça de Deus, com a bondade de Deus e com a generosidade dos fiéis, passou a noite inteira, com o devido distanciamento social, mas passou a noite inteira praticamente cheia, com numerosos fiéis que passaram a noite inteira rezando pela santificação dos sacerdotes. Meus queridos, um cordial, sincero e profundo Deus lhes pague. Deus lhes pague. No céu vocês verão os frutos do que vocês fizeram, mas continuem rezando pelos padres. O diabo está ao redor procurando a quem devorar, e o primeiro que ele quer atingir é o pastor. Rezemos pelos nossos párocos, por todos os sacerdotes do mundo inteiro. Que Deus tenha piedade da igreja e nos dê numerosos Vianneys, sacerdotes conforme o Sagrado Coração de Jesus. Amém.